Buenas pessoas concurseiras, sou o professor Iago Portela, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e nesta nossa aula de hoje, nesse nosso vídeo, vamos resolver a prova da Superintendência dos Servidores Penitenciários, mais conhecido como SUSEP. Foi o concurso de 2014, onde tivemos a banca Fundatec como a banca realizadora do certame. Convido para que tu te inscreva no canal, aí, se tu não é inscrito, que tu clique no gostei aí, que tu compartilhe o nosso canal, os nossos vídeos com os amigos e colegas, para a gente crescer, ter relevância e continuar se dedicando cada vez mais pelo ensino online, pelo ensino aqui no YouTube. Ok? Muito obrigado. E vamos à nossa primeira questão. Então, aqui a nossa primeira questão, questão de número 31 desta prova. Sejam dadas as proposições a seguir. Então, proposições, nós temos aqui uma questão de raciocínio lógico. A banca Fundatec, ela traz raciocínio lógico e matemática, ou matemática e raciocínio lógico. Então, esta é uma questão de raciocínio lógico. Então, dadas as proposições, nós temos aqui, 3x menos 6 menor ou igual a 9, 4 mais 5 igual a 8, lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013, 2 é o único número primo que é par. Quais delas são proposições lógicas? Ou seja, está pedindo o basicão do basicão. O que é uma proposição? Olha só, a banca Fundatec essa prova é de 2021, então é uma prova bastante recente. Se tu estiver aqui próximo ao ano 2021, se tu estiver assistindo no ano 2030, daí já é uma prova bem passada, né? Mas veja só, a banca Fundatec, ela explora o conceito e a ideia do que é proposição. Então, o que é uma proposição? Uma proposição é uma sentença matemática que tu pode verificar se ela é verdadeira ou falsa. E ela tem que ser uma proposição que tu entenda. É isso. Ela não pode se contradizer. Ela não pode deixar dúvidas. Então, aqui, 3x menos 6 menor ou igual a 9. Quem é o x? Tu não sabe quem é o x. Existe uma infinidade de x aqui, de números que tu pode substituir no lugar do x e que o resultado vai dar menor que 9. Então, tu não tem uma certeza a respeito de quem é o x, certo? Então, quando a gente tem uma sentença matemática, uma inequação que tem um menor, um maior, nunca é proposição. Então, essa daqui, não é proposição, é falso que ela seja proposição, tá? É uma sentença aberta, então sentenças abertas nunca são proposições, porque tu não tem certeza de quem é o x. A afirmação 2, 4 mais 5 igual a 8. Tu tem uma igualdade, e aí tu pode cravar, 4 mais 5 é igual a 8? Não, isso não é igual a 8, essa seria uma proposição falsa. Mas ela é uma proposição porque tu tem certeza. Tu pode julgá-la como verdadeira ou falsa. E ela não te deixa dúvida. É 4 mais 5 e ponto. Não existe outra alternativa. Então, é uma proposição, tu pode julgá-la como sendo verdadeira ou falsa e ela não é contraditória. Então, aqui, verdade. Verdade o quê? Que essa afirmação é uma proposição, mas é uma proposição falsa. Porque 4 mais 5 não é 8, né? O lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013. Confesso para vocês que numa primeira leitura eu fiquei em dúvida com relação a essa frase aqui, certo? O que me clareou, assim, que eu entendi que ela não é uma proposição, é o apenas. O apenas, ele nos dá a ideia de uma opinião, tá? O lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013. Se tu for pensar que, de repente, esse apenas seja muito para alguma pessoa, esses 2%, assim, de repente, outra pessoa poderia dizer,
o lucro da empresa cresceu ótimos, grandes 2% em 2013. De repente, se 2013 para uma pessoa seja pouco, mas para outro seja muito. Então, esse apenas, ele caracteriza uma opinião. E sempre que nós temos uma opinião, ela não é uma proposição, porque a opinião é válida para mim, pode não ser válida para ti, certo? Apesar de que ela é uma frase compreensível, ela não é contraditória, mas tu não consegue julgá-la como verdadeira ou falsa. Por que esses 2%? Se esses 2% for 10 milhões de reais, é muito dinheiro. Mas se esses 2% for 5 reais, aí é pouco dinheiro, certo? Então depende muito do que esse apenas significa para a pessoa que está lendo e do contexto. Então, nesse caso aqui, é falso, ela não é uma proposição por causa do apenas. A questão 4, aqui ó, a afirmação 4. 2 é o único número primo que é par. Está afirmando que 2 é o número primo e que é par. Tu consegue julgar como verdadeiro ou falso? Sim, né? A gente consegue. 2 é um número primo? É. Ele é par? É verdade. É uma frase contraditória? Não, ela não é contraditória. Portanto, é uma proposição. Ó. Então, nós temos como proposição a afirmação 2 e a afirmação 4. Isso nos dá a letra E de Equador. Certo, pessoal? Então, essa primeira questão aqui da prova da SUSEP, ela explorou o conceito, a ideia do que é uma proposição. É uma questão muito boa. Vou dizer para vocês, é muito bom quando a banca explora o básico, aquilo que é fundamento, certo? Vamos para a próxima questão? A próxima questão, a questão de número 32, que é a segunda questão de matemática e raciocínio lógico, traz o seguinte, ó. Considerando que a proposição todos os alunos serão aprovados é falsa. Então, nós temos aqui, ó, todos os alunos serão aprovados. É falsa. Qual das proposições, das seguintes alternativas, apresenta uma proposição verdadeira? Olha só, minha gente. Vamos explicar um negócio aqui, ó. Entenda o seguinte. Olha só. Se uma proposição P, ela tem valor lógico verdadeiro, tá? A sua negação tem valor lógico falso. E se uma proposição ela tem valor lógico falso, a sua negação, não P, ela tem valor lógico verdadeiro. Então, nós temos essa segunda situação aqui, ó. Uma proposição que tem valor lógico falso, que é a verdadeira, então nós temos que negar. Então, nós vamos fazer a negação, ó. A todos os alunos serão aprovados, certo? Eu preferi reescrever porque a gente tem mais espaço. Então, aqui, eu vou mudar as cores aqui, ó. As cores, desculpe. As cores. Todos é um conectivo, não é conectivo, é um quantificador. Deu uma falhada aqui na memória do prof. É um quantificador universal, certo? Universal. Todos é tudo, né? Então, todas as pessoas do universo, é todo mundo. Quando tu faz a negação de uma proposição que tem o todos, tu vai transformar o quantificador universal num quantificador particular, ok? Essa é a primeira etapa dessa negação. Então, o todos tu vai transformar no algum, no pelo menos um ou no existe. Esses são os três quantificadores particulares que a gente tem, ó. Ok? Então, quando a gente faz a negação de uma proposição que tem o todos, tu tem que negar o quantificador. O universal, tu vai transformar no algum, no pelo menos um e no existe. Por que tu colocou os três, professor?
Porque vai depender muito das opções que tu tem nas alternativas, tá? Então agora, toda a questão de quantificadores, ela tem duas partes. Ela tem um quantificador universal, que é a parte universal, e ela tem a parte que a gente chama de qualidade, ou seja, que é a afirmação ou a negação do verbo. Então, ó, os alunos, tu vai chamar de A, tá? O verbo ser, é aprovados, B. Então, tu tem, ó, todo A é B. Então, aqui, ó, é a parte da qualidade, ok? Essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de qualidade, que é o positivo ou negativo. Então, se tu tem A é B, a negação vai ser A não é B. Ou seja, algum existe, pelo menos um, ou melhor, algum, pelo menos um, ou existe aluno que serão, ou que será, vai depender muito da alternativa, né? Que será, ó, ou melhor, faltou aqui, ó, que não, ó, o não aqui, o professor estava esquecendo do não, que não será aprovado, certo? Olha só, nós tínhamos todo A é B, então nós temos aqui o todo A não é B, ó. Então, algum aluno não será aprovado, existe, ou melhor, pelo menos um aluno não será aprovado, ou existe aluno que não será aprovado. Agora vamos olhar as alternativas, ó. Alternativa A, todos os alunos serão reprovados, ó. Jamais, em hipótese alguma, se nega o todos usando o todos. Então, ó, já risca e risca, tá? Nunca, nenhuma hipótese, em nenhum momento, se nega o todos usando todos. Assim como não se nega o algum usando o algum. Alguns alunos, ó, opa, tá aqui, ó, tá cheirando aqui, ó. Alguns alunos serão reprovados. Ó, se tu não tem, melhor, se tu tem que não será aprovado, então, alguns alunos serão reprovados é outra maneira de tu dizer que ele não será aprovado. Então, a alternativa correta é a alternativa C de Canadá, tá? O não será aprovado é substituído pelo reprovado. Aqui eu quero comentar com vocês, ó, o nenhum. Jamais se nega o todos usando o nenhum, porque o nenhum é sinônimo de todos não, tá? O todos não, ou não todos, é o nenhum. Então, a gente jamais utiliza o nenhum para negar o todos. Olha só, pensa bem. Se o todos é o universal, tá? Então, todo A, todos os números A estão aqui, todas as letras A do universo estão aqui. É o universal. Agora, se tu disser, ó, que nenhuma letra A do universo está aqui, também é universal. Então, nenhum também é um conectivo universal. E a gente jamais utiliza o nenhum para negar o todos. Então, pessoal, quando a gente nega um conectivo, se tu tem um universal, tu usa o particular. Se tu tem a qualidade A é B, tu transforma em A não é B, tá? Vamos para a próxima questão? A terceira questão da prova de raciocínio lógico e matemática é uma questão de tabela verdade. Sempre é bom saber tabela verdade, é muito bom que se saiba tabela verdade. Tomando-se como base a tabela verdade, a seguir assinale a alternativa correta. Ó. As colunas 1 e 2 são contradições. Bom, assim, ó. Contradição, pessoal. Tá? Contradição é resultado. Certo? Então, quando tu vai falar de contradição, tu vai falar do resultado de uma tabela verdade. Então, relação de coluna. Coluna nunca são contraditórias, porque a contradição é um resultado. Se tu for olhar no livro de lógica, vai estar lá, ó,
Deixa eu até abrir o livro aqui. Vou abrir o livro e vou mostrar para vocês. Só um pouquinho. Olha só, esse livrinho aqui, ó, é a Bíblia do raciocínio lógico, tá? Olha só a definição de contradição. Chama-se contradição toda proposição composta cuja última coluna da tabela verdade encerra somente com a letra F de falsidade. Ou seja, contradição é o resultado, é a última coluna de uma tabela verdade. Jamais é uma relação entre colunas da tabela, certo? Então a letra A, ó, morre, porque contradição não é relação de colunas, ó. As colunas 5 e 8 são tautologias. Tautologia também é resultado, tá? Então, não nos serve. As colunas 6 e 8 são equivalentes. Opa, aí sim, ó. Equivalência é a relação entre colunas. Então, vamos olhar, ó. A coluna 6 e a coluna 8 são equivalentes. Então, ó, falso e verdadeiro. Opa, não fechou. Porque elas têm que ser idênticas, tá? Duas colunas são equivalentes, duas proposições são equivalentes se os seus resultados são idênticos. Então, essa daqui não nos serve. Letra D. As colunas, ó, 7 e 8 são equivalentes. Vamos lá, ó. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Beleza, fechou. As duas colunas são idênticas. Equivalência, aí sim, é uma relação entre colunas da tabela verdade. Então, aqui, alternativa correta, letra D de Dinamarca. E aqui, ó, a última letra, a letra E, né? As colunas aqui, essas duas colunas são contingência. A contingência é quando a última coluna, o resultado da tabela verdade, dá verdadeiros e falsos misturados. Então, ela também não é a alternativa correta. Então, relação entre colunas, pessoal, é equivalência, tá? Contradição, tautologia e contingência é resultado da tabela verdade. Vamos para a próxima questão? A questão de número 34 aqui, dadas as proposições verdadeiras. P. Hoje está chovendo e eu saí de casa. E Q. Estou na empresa ou no aeroporto. Não se pode concluir como verdadeira a proposição. Então, olha só. São duas proposições, P e Q, certo? E as duas são verdadeiras. Então, ó, quando que não se pode concluir como verdadeira a proposição? Quando que não é verdadeira uma proposição? Olha aqui, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de condicional, certo? É uma proposição condicional. Então, se P, então Q. Então, olha só. Se hoje está chovendo e eu saí de casa, então estou na empresa ou no aeroporto. Essa seria a proposição condicional. Quando que uma condicional não é verdadeira? Quando tu tem verdadeiro, condicional, falso. Isso aqui dá uma condicional falsa. Vera Fischer feia. Onde nós temos aqui uma proposição verdadeira e na primeira e falsa na segunda. Ó, não P, falso. Se a P, ó, P é verdadeira. Q também é verdadeira. Então, não P, ó, não P é falso. Condicional, não Q é verdadeiro. Então, não Q, falso. Falso, condicional, falso, verdade. Ok? Então, a gente vai analisar, vamos analisar. Veja só que a banca foi malvada. A banca Fundatex, no ano de 2020, nessas últimas provas, ela está muito malvada. Tu não precisa dessa proposição aqui toda, e nem dessa toda aqui, nesse E e desse OU. Tu pode analisar só o P e o Q, certo? Como um todo. Então, aqui, ó. Não P. O P é verdadeiro. Não P, ó, é falso, tá?
condicional que é verdadeiro. Falso condicional verdadeiro, verdadeiro. Então aqui tu não pode afirmar que ela é falsa. Ela é verdadeira. A letra C, ó. A letra C, proposição P, verdadeira. Não P, então, condicional não que, melhor, né? Não que, condicional não que, falso. Verdadeiro, condicional falso, falso. Então, a alternativa C, não se pode concluir que ela é uma proposição verdadeira. Então, pessoal, nesse caso aqui, nessa situação, tu não precisa te matar analisando o e o ou, né? Se tu ler correndo a questão, tá? Se tu for ler correndo a questão sem atenção, sem prestar atenção no detalhe, tu vai te matar com esse e com esse ou. Mas, na verdade, tu precisa analisar o P e o Q como um todo, certo? Perceber que tu tem aqui uma condicional e lembrar que a condicional é falsa quando verdadeiro condicional falso, certo? Nos demais casos, tudo verdadeiro, ok? Vamos para a próxima questão. A questão de número 35. Dadas as proposições compostas. Se Antônio saiu de casa e está chovendo. Olha só, ela puxou um pouquinho a questão anterior, né? Se Antônio saiu de casa e está chovendo, então ele está na empresa, tá? Identifique dentre as alternativas a seguir aquela que a torna falsa. Então, olha só, vamos reescrever aqui, ó. Se Antônio, tá? Eu vou abreviar um pouquinho, tá? Saiu de casa e, gosto muito de destacar os conectivos, está chovendo, então, ó, condicional, né? Então, ele está na empresa. Para que esta proposição seja falsa, ó, para que ela seja falsa, o que tem que acontecer? A primeira parte toda tem que ser verdadeira. E a segunda parte, ela tem que ser falsa, ó, porque verdadeiro condicional falso resulta falso. Então, olha só, o que tem que acontecer? O E, vamos analisar um pouquinho mais, ó. O E, ele é verdadeiro quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for verdadeira também. Nós estamos fazendo uma análise da situação aqui, certo? Então, verdadeiro e verdadeiro resulta verdadeiro, certo? Então, se a primeira parte, ó, se o C, que é a primeira parte do C, então, se a condição for verdadeira e o resultado for falso, nós temos uma proposição falsa, certo? Então, aqui, ó, na condição, tá? Nós temos Antônio saiu de casa e está chovendo. Então, como a gente tem um E, o E só é verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. Porque se uma for falsa, no caso do E, o E é falso, né? O conectivo E, a operação conjunção, que é o E, ela é falsa quando uma das proposições, pelo menos, for falsa. Então, olha só. O que nos garante aqui, ó? Que esta proposição vai ser falsa. Se Antônio saiu de casa e está chovendo, então ele está na empresa, tá? O Antônio saiu de casa e está chovendo tem que ser verdadeiro. E também, ó, ele está na empresa também tem que ser falso. Então, ó, Antônio saiu de casa verdadeiro, tá? Mas não é o suficiente. Está chovendo falso, não pode, não pode. Tá? Está chovendo falso, não pode. Porque se for falso, daí vai dar falso aqui no primeiro. Antônio está na empresa, falso. Beleza, mas precisa que a primeira parte seja verdadeira. Antônio saiu de casa, falso. Não pode. Ó, Antônio saiu de casa tem que ser verdadeiro. Então, essa daqui já não serve. Letra E. Antônio saiu de casa, verdadeiro. Beleza, ó, fechou. Tá? Está chovendo, verdadeiro. Beleza, ó, fechou. Antônio está na empresa? Falso, ó. Falso, falso. Beleza. Então, a alternativa
E de Equador. Ok, pessoal? Então, neste caso aqui, ó, tu tem que pegar toda a proposição e analisar ela como um todo, né? Se Antônio saiu de casa e está chovendo, então ele está na empresa. Só é falso se a primeira parte, que a condição, for verdadeira, e a segunda parte, que o resultado, for falso. Ok? Mas a condição verdadeira, que está antes do então, tu tem o conectivo E. E o conectivo E só é verdadeiro se as duas partes, essas duas proposições aqui, forem verdadeiras. Certo? Então é uma questão bem judiada. A prova da SUSEP ela é um pouquinho mais difícil, né? Geralmente ela é um pouquinho mais difícil e ela realmente judiou nessa questão aqui. Vamos para a próxima. Respira, dá um break, toma uma água enquanto o professor troca aqui a prova. Tá? Ou dá um pause aqui no vídeo para tomar uma água, respirar, faz umas 3, 4 respirações assim bem profundas. Oxigena o teu cérebro e vamos mandar bala. Depois de ter respirado um pouquinho, ter descansado um pouquinho e oxigenado o teu cérebro, né? Vamos para a próxima questão, a questão 36. Dadas as proposições, assinale V para verdadeiro e F para falso, para os valores lógicos. Então, já está dizendo que é proposição, e aí, assinalar verdadeiro e falso. Olha só. Então, aqui na proposição, na primeira proposição, né? 7 maior que 4 e 3 mais 7 igual a 8. Olha só. Tu vai ter que analisar o conectivo E, tá? 7 maior que 4, verdade. E, ó, 3 mais 7 igual a 8. Isso é verdade? Não, é diferente, né? Então é falso. Verdadeiro e falso, tu analisou, ó, o valor lógico da primeira parte e da segunda parte, tá? Aqui, ó, da segunda parte da proposição. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falso. Agora, tu analisa o conectivo E. Verdadeiro e falso resulta falso. Portanto, a primeira aqui, falso. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Eu adoro fazer isso. Ó, a letra D já cai fora. A letra E cai fora porque a primeira é verdadeira. Às vezes a gente se lasca, por quê? Porque tu erra a primeira, daí tu tem que voltar e consertar. Mas aqui, ó, vamos na certeza, né? Começa a fechar. E aí fica bonito. A matemática é muito bonita por causa disso. O OU, ó. Na segunda nós temos o OU. Então, nós vamos verificar o valor lógico da primeira parte e da segunda. Depois, vamos analisar o OU. Na primeira parte, ó. 11 maior que 3. Verdade. Ou 6 menos 1 é igual a 3. Isso é falso. Verdadeiro ou falso, no OU, resulta verdade, né? Verdadeiro ou falso, resulta verdade. Basta que uma seja verdadeira. Então, a segunda, ó, verdadeira. Vamos olhar para as alternativas. A letra C, ó, cai fora. Ó, aqui nós tiramos a prova real, ó, porque a letra A e a letra B, ó, vai dar um falso. Então, essa daqui vai ter que ser falsa. Vamos tentar, olha só, vamos dar uma olhada. Nós temos uma condicional, tá? Então, ó, vamos analisar o valor lógico da primeira parte e da segunda parte. 9 maior que 3, beleza, verdadeiro. Então, 2 maior que 7, falso. Verdadeiro condicional falso resulta falso. Nós analisamos agora a condicional. Verdadeiro condicional falso resulta falso. Portanto, a terceira, ó, falsa, falciane a terceira. Beleza, então essa aqui, ó, nós estamos indo no rumo certo. Quem é que vai decidir? A última. Nós temos uma condicional, um se então, né? 3 maior que 7, falso. Numa condicional, tá? Numa condicional, quando a primeira parte for falsa, não interessa a segunda. Tudo é verdade, tá? Não interessa a segunda. Porque aqui, se for verdadeiro, vai ser verdadeiro. Se for falso, vai ser falso. Então, ó, tá pintando a letra A de Argentina. Ok, vamos lá, ó. 9 maior que 3, verdadeiro. Então, falso, condicional, verdadeiro, resulta verdadeiro. Então, nós temos como uma alternativa correta a alternativa A de Argentina, certo, pessoal?
Então, aqui nós analisamos primeiro o valor lógico das partes, dos pedaços, né, das proposições simples que formam as compostas, e depois nós analisamos o valor lógico dos conectivos. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, de tão longa que ela nem cabe aqui direito na nossa tela, mas não tem problema que a gente vai resolver ela tranquila. O quadro a seguir apresenta na coluna da esquerda aqui, ó, tá? A proposições categóricas em linguagem corrente, ou seja, na linguagem comum, né? Todo P aqui, nenhum P aqui, algum P aqui. E na coluna da direita, aqui, ó, proposições categóricas representadas por meio de diagramas lógicos. Associe corretamente as proposições categóricas em linguagem corrente com as respectivas representações em diagramas lógicos. Então, é o seguinte, ó, pessoal. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima, tá? Olha só. Nós temos aqui, ó, todo P é Q. Então, quando todo P é Q, significa que o P está dentro do Q. Então, nós vamos ter, ó, a alternativa C. Então, a número 1, a alternativa correta, o diagrama que a representa é o C. Ok? A afirmação 2. Nenhum P é Q. Então, ó, nenhum elemento do P está dentro do conjunto Q. Tá? Aqui, ó, todo P é Q. Então, todos os elementos do conjunto P estão dentro do conjunto Q. Ó, todos os elementos do conjunto P estão dentro do conjunto Q. Aqui, ó, nenhum elemento do conjunto P está em Q, ó. Nenhum elemento do conjunto P está dentro do conjunto Q. Então, a 2 é a letra A de Argentina. Então, 2, ó, letra A. A1 está no páreo, a letra A está no páreo, a letra B está no páreo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui, vamos ver se vai dar certo. Aí, vai faltar um pouquinho lá, mas vai. A 1A, ó, a letra C já começa a não dar certo, porque a 1 ela relaciona com o A, e nós vimos que não é. 1D também não. E a letra E também não. Então, ó, vai ficar entre a letra A e a letra C. Então, aqui, ó, vamos para a alternativa D, melhor, afirmação 3, que daí já vai resolver a questão. E a afirmação 4 só vai confirmar. Algum P é Q. Então, algum P, algum elemento do conjunto P está dentro do conjunto Q. Não todos. Então, se nós formos olhar aqui, ó, aqui o que a gente tem, ó? Alguns elementos do conjunto P estão dentro do conjunto Q. Certo? Ó, algum elemento do conjunto P está dentro do conjunto Q. Então, vai ser a alternativa, melhor, a 2 se relaciona com a B. Então, 2... Opa, o que houve aqui? Que o professor deu aqui. De conjuntos. Eu acho que eu me perdi no vídeo aqui. Gente, eu acho que eu estava com o vídeo pausado. Então, eu vou repetir a explicação aqui do final, tá? O que aconteceu aqui? O professor se enganou aqui, ó. Eu olhei nessa coluna, tá? E eu tinha que olhar nessa, tá? Então, ó, a 3, ela se relaciona com a P, tá? A alternativa 3 se relaciona com a alternativa, com o lado B, ó. Algum P é Q. Então, algum elemento do P está dentro do Q. Não são todos. Depois, na alternativa 4, ó, na proposição 4, ó, algum P não é Q. Então, algum P não estava dentro do Q, tá? Então, algum P não é Q é essa parte, ó. Aqui tem P que é Q, mas aqui, ó, tem algum P que não é Q. Então, a alternativa correta é a alternativa A de Argentina. Espero que eu não tenha que cortar o vídeo, tá? Mas vamos lá. Vamos seguindo que vamos ver se vai dar certo. Questão de número 38.
A negação das sentenças. Todos os candidatos foram aprovados no concurso? Então, olha só, nós temos aqui a sentença, ó. Todos os candidatos foram aprovados no concurso, tá? Deu uma abreviada aqui, né? Então, olha só, o que nós temos aqui, ó? Todos os candidatos foram. Foram é o verbo. Tá? Então, todo A é B. Aprovado no concurso seria o B, tá? Então, como o professor já explicou na questão anterior, o todos a gente nega utilizando o algum, o existe e o pelo menos um. Nós negamos o todos é universal. Nós negamos a parte universal da frase, da proposição, com um conectivo particular, tá? Com quantificador, não é conectivo, né? Com quantificador particular. Todos é um quantificador universal. Nós negamos o todos usando o algum, o existe, o pelo menos um. Então, só aqui, ó, nós já eliminamos, ó, a letra A, porque tem todos. A letra B, porque existe, tem o nenhum, e o nenhum é um quantificador universal. E negamos, ó, melhor, negamos não, excluímos a letra E, porque tem o todos, tá? Só de ter a firmeza e a consciência de que o todo se nega com algum, existe pelo menos um, tu já descartou 3 alternativas, certo? E aí, ó, olha só, vai usar o existe. Então, vamos lá. Existe, tá? A é B, então a negação, ó. O A é B, essa parte aqui, ó. Candidatos foram aprovados, a gente diz que é a qualidade, né? Que é o positivo e negativo. Então, se tu tem A é B, tu vai ter um A não é B, tá? A não é B, essa é a negação. Então, existe candidato que foi, ó, não aprovado. Então, não é B. Então, não é aprovado. O não é aprovado, tu substitui pelo reprovado. Então, que foi reprovado. Tá? O reprovado é não aprovado. Ok? Então, nós temos aqui a alternativa D de Dinamarca. Certo, pessoal? Tranquilo essa parte, né? Já explicamos a anterior, então aqui a gente apenas reforça a questão anterior. O conteúdo, né? A parte dos quantificadores. Vamos para a próxima questão? A questão de número 39. A questão de número 39, olha só. Uma turma de uma escola de nível fundamental é constituída por 16 meninos e 14 meninas. Um torneio de xadrez será disputado somente entre duplas com crianças do mesmo sexo. A quantidade total de duplas que se pode formar é... Então, quando tu está formando duplas e não importa a ordem, nós temos uma combinação. Isso aqui é análise combinatória. Combinação é quando a ordem não importa. Então, tu tem 16 meninos. Tanto faz tu pegar o menino A quanto o menino B, ou o menino B quanto o menino C. Não importa, tá? Tu pode pegar o menino A e o menino B. O menino B ou o menino A. Não importa. A ordem da dupla não importa. Então, tu tem uma combinação. Então, olha só. Nós vamos combinar 16 meninos 2 a 2. Ok? Combinação. A fórmula da combinação. Combinação N, P a P. É igual a N fatorial sobre N menos P fatorial dividido por P fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Certo? Agora eu vou ensinar, dar uma dica para vocês aqui, ó. Então aqui, já vou dar, só um pouquinho. N fatorial é o 16, então, ó, vai ser 16 fatorial dividido N menos P, então, 16 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Olha só,
16 fatorial. Vamos analisar a primeira parte de baixo, ó. 16 menos 12 é 14 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Olha, vezes 2 fatorial, né? Então, ó, olha só. Tu vai pegar o 16 fatorial e vai abrir até o 14. Ó, então, 16 vezes 15 vezes 14 fatorial. E agora, professor? Agora tu cancela, ó. 14 fatorial com 14 fatorial sobre... Então, vai ficar 15 vezes 12. Então, isso daqui vai dar, ó. 15 vezes 12 é 240. Certo? Sobre 2 fatorial, que é 2. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, 240 sobre 2 dá 120, ok? Olha só, qual é a dica que eu quero dar para vocês aqui, ó. Se tu tem 16 menos 12, então tu vai fazer aqui, ó, 16 vezes 15 vezes o 16 menos 12, no caso, 16 menos 2, desculpa, 16 menos 2, 14, fatorial. Opa. E embaixo tu vai colocar, ó, tu coloca o 14 fatorial que tu vai simplificar com esse aqui. Então, na verdade, ó, tu faz a subtração, 16 menos 2, então fica 16 vezes 12. 16 vezes 15, desculpa, tô com 12 na cabeça, mas é 15. 16 vezes 15, tu faz a subtração e o que sobra dessa subtração tu multiplica. Então, ó, a subtração 16 menos 2 dá 14. Então, 14 em diante tu risca. O que sobra, que é o 15 e o 16, tu multiplica. E embaixo tu coloca somente o que está aqui, ó, o 2 fatorial. Tá? Que é a segunda parte, que tu vai multiplicar. Então, fica 16 vezes 15 dividido por 2 fatorial. Ok? Então, quantos meninos, quantas comissões, quantas duplas de meninos dá? Ó, meninos são 120. Vamos para as meninas. Ó. Então, é a combinação de 14 meninas, 2 a 2. Olha só. Quanto é 14 menos 2? 12. Então, tu vai descartar o 12 para baixo e tu descarta, ó. Fica 14 vezes 13. A diferença, ó, 14 menos 2, que é 12, tu descarta. Tá? E faz somente 14 vezes... Peraí. 14 menos 2 dá 12. Ó, 14 menos 2 dá 12. Esse 12 aqui, da multiplicação aqui para baixo, ó, do fatorial, tu descarta. E embaixo, ó, tu coloca só a segunda parte, sobre 2, no caso, fatorial. Tá? Se fosse 6 fatorial, tu ia colocar 6 fatorial, tá? E aí tu vai resolver isso aqui, ó. 14 vezes 13 dá 182. 2 fatorial, no caso, é 2 vezes 1, que dá 2. Se fosse 6 fatorial, daí tu ia fazer 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ok? 182 dividido por 2 dá 91. Então, quantas comissões tu consegue fazer? Tu consegue fazer 120 comissões de meninos, mais 91 de meninas. E isto vai dar 211 duplas, comissões, né? Duplas. 211 duplas de xadristas. Então, a alternativa B de Brasil. Ok? Vamos para a próxima questão, para o vídeo não ficar muito longo, então não vamos nos abreviar repetindo a explicação, tá? Opa. Então, a última questão, questão de número 40, o número de anagramas da palavra SUSEP que começam com a letra P é igual a... Então, olha só. Palavra SUSEP. Não sei se eu falei letra ou palavra. Então, o número de anagramas da palavra SUSEP que começam com a letra P é igual a... Então, quantas letras tem a palavra SUSEP? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa com a letra P. Então, a letra P, ó, fixa, certo? E aí, nós temos um pequeno BO. Qual é o pequeno BO? Nós temos a letra S, ó, a letra S, ela aparece 2 vezes. E a letra E de Equador, ela também aparece 2 vezes. Então,
Quando nós temos anagramas, tá? A gente tem a permutação. Permutação, nesse caso, de 5 palavras, 5 letras, né? Porque são 1, 2, 3, 4, 5, com 2 repetições. Então, ó, o 2, o S, que aparece 2 vezes, e o E, que aparece, 2 vezes, ok? Então, a fórmula da permutação, neste caso, vai ficar 5 fatorial, né? Porque é n fatorial sobre o número de repetições, né? No caso, são 2 repetições, então 2 fatorial vezes 2 fatorial. A fórmula da permutação, ó, n, k, l, sei lá o que, né? É igual a n fatorial sobre k fatorial vezes l fatorial e assim por diante, né? Número de repetições. Então, aqui, ó, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 fatorial, 2 vezes 1. O 1 não conta nada, né? Então, corta, 2 vezes 1 corta. E aqui, ó, 4 cancela com 2, fica 2. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, quantas... Aqui a permutação igual a 30. Então, quantos anagramas nós podemos fazer contando com a letra P como a primeira letra fixa? 30. Alternativa B de Brasil. Certo, pessoal? Então, este aqui é o nosso primeiro vídeo, primeira live de 2022. Desejo a todos